quando você começa a ler, a examinar o texto sagrado do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, você vai encontrar um Deus que é especialista em operar no meio. Em operar onde? Para o diabo ouvir. No meio da família, no meio da vida sentimental, no meio da vida espiritual, no meio da sua saúde, no meio da área profissional, na área financeira, no meio de um sonho, no meio de um projeto, no meio de uma batalha, no meio de uma luta, no meio de uma tragédia. Deus é especialista em operar, em agir. Levanta a mão e diz assim: no meio. Aonde? No meio. Veja bem, hoje é dia 1º de agosto. E não tenha medo e ao mesmo tempo dúvida no que eu vou te falar. Talvez para milhares de pessoas, esse mês que iniciamos hoje, talvez seja por conta da superstição, um mês temido por milhares de pessoas. Tem pessoas que no mês de agosto, ela tem medo de relacionar, ela tem medo de casar. Eu posso estar enganado, não sei se essa tese mudou, mas tinha, até pouco tempo atrás, as pessoas não gostariam de casar no mês de agosto. O mês de agosto tem pessoas que elas são retraídas em fechar um contrato, em fazer uma compra, porque elas têm em seus pensamentos, e aquela pessoa que ela é supersticiosa, ela tem aquela tendência de dizer que o mês de agosto é o mês do desgosto. Mas eu profetizo, o mês de agosto será o mês do gosto de Deus na sua vida. Mas você não está entendendo. O mês de agosto será o mês do gosto de Deus na sua vida. Pastor, esclarece, assenta aí, deixa eu esclarecer. No mês de agosto, uma grande porta digna, oportuna, vai ser aberta em seu favor. No mês de agosto vai haver muitas curas divinas. No mês de agosto haverá libertação da sua família. No mês de agosto você vai sair do aluguel. No mês de agosto você será promovido. No mês de agosto todos os seus inimigos estarão debaixo dos teus pés. O mês de agosto será o mês da tua exaltação. Só quem crê que Deus vai te exaltar no mês de agosto, jogue a mão direita para cima, a esquerda, e aplaude o nome de Jesus. Levanta as mãos e diz assim: o mês de agosto é o mês do gosto de Deus na minha vida. Você pode assentar para aplaudir o nome de Jesus? Agora veja bem, e para muitas pessoas, sem sombra de dúvida, falta 5 meses, quantos meses? Para terminar o ano. E tem gente que o problema dela não foi começar. O problema é que ela até começou lá em janeiro, mas agora ela parou no meio da jornada. Ela perdeu força. Ela está desanimada, fraca. Igual hoje aqui, no culto da manhã, uma senhora falou assim: pastor, sexta-feira passada, eu vim aqui clamar pela minha vida e a vida da minha filha. Ela começou bem um projeto em janeiro, mas no meio do ano parou tudo, tudo estava travado. Eu vim aqui, acreditei na palavra que saiu da boca do Senhor, que saiu do altar. Eu levei a rosa ungida, entreguei para ela. Tudo mudou desde sexta-feira passada. Eu disse: o que aconteceu? O que estava parado, o que estava estagnado, o que estava paralisado na vida dela, caiu por terra essa maldição, e ela começou a caminhar. E com um detalhe, já recebeu um milagre grande. E você dá glória para Jesus? Então o problema para muitos não é começar.
O problema é que chega no meio da jornada, no meio da caminhada, vem uma luta, vem um problema, uma adversidade, alguém que tenta puxar você para trás, puxar o seu tapete, e você vai ficando desanimado, você vai ficando desacreditado, mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Essa maldição não vai te parar no meio, e você vai sair daqui hoje vencendo, acreditando no seu milagre. Quem crê, bata palmas da glória. Assenta aí, deixa eu correr aqui. A Bíblia disse que Pedro, qual é o nome dele? Mas os outros discípulos de Jesus despedem da multidão. Jesus despedem dos discípulos e eles entram no barco. Diferente da mensagem de semana passada, Jesus entra no barco, mas aqui não. Aqui no livro de Mateus 14, depois você lê na tua casa todinho, a Bíblia diz que Jesus despediu da multidão, os discípulos entraram dentro do barco, e Jesus, despedindo-se dos discípulos, disse assim: a ordem é, levanta o dedinho e fala assim comigo, ó, chegar do outro lado, a outra margem. A ordem era o quê? A ordem era o quê? Jesus despedem dos discípulos, e a Bíblia diz que Jesus foi orar. E a Bíblia diz que os discípulos disseram assim: mestre, tudo bem, mestre, nos encontramos do outro lado. E os discípulos adentraram o barco, começaram a sua jornada. E a Bíblia disse que no meio daquela madrugada, os discípulos começaram um a cutucar o outro, dizendo assim, no meio daquela escuridão, no meio em alto mar: olha lá um fantasma, tem um fantasma, olha lá. Eles não reconheceram Jesus, porque quem que estava como lá longe no meio da escuridão era Jesus. Quando você estiver na escuridão, saiba que Jesus vai aparecer para você, viu? E aí Pedro falou assim: eu estou achando que é o mestre. Eu estou achando que é o mestre. Eu estou achando que é o mestre. E Pedro gritou: mestre, é o Senhor, mestre. E Jesus gritou: sim, Pedro, sou eu mesmo. E Pedro, ele era ousado na fé. Pedro disse: mestre, se é o Senhor, deixa-me eu ir ter contigo. E o que Jesus disse para ele? Venha. O que Jesus disse para ele? Ou Jesus mandou ele ficar parado no meio? Não, Jesus disse para ele assim: venha. Pedro imediatamente, ele não olhando a circunstância, ele salta do barco, e Pedro começa, olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar. E você não dá glória. Os olhos de Pedro estavam fixados em Jesus. Ele não estava andando em um solo firme, ele estava andando sobre as águas. Andar sobre as águas não é para qualquer um, é só para aqueles que estão com teus olhos fixados em Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Só que tem um detalhe: enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, havia uma ventania, o mar agitado, mas Pedro não estava prestando atenção. Os olhos dele não estavam nem na tempestade, nem na ventania, talvez aquela agitação do mar. Não pegou não, crente? Quando os teus olhos estiverem fixados em Jesus, você não vai olhar para a direita, para a esquerda, para a retaguarda, você só vai olhar em Jesus. Por quê? Porque se você estiver com os olhos fixados nele, você se torna mais do que vencedor. Se você tiver com seus olhos fixados nele, olha para cá,
vão tentar te derrubar, mas você crê que Jesus vai te defender. Vai fazer macumba, vai tentar fazer você ser uma pessoa invejada, vão levantar contra você com calúnia, vão tentar destruir você, mas quando os teus olhos estão em direção àquele que te livra, que te guarda, nada tem o poder de te deter, de destruir você. Joga as mãos para cima, bata palmas da glória. Assenta aí, deixa eu terminar. Porém, Pedro estava caminhando. Pedro estava o quê? O Pedro estava o quê? Agora que vem um problema. Pedro dá uma olhadinha assim para o lado e vê aquela ventania que corta até a ponta da olheira. E Pedro, meu Deus do céu, o que é isso? Ele olha para aquelas águas agitadas e ele começou a afundar. Não, é lá, Pedro, lá no mar, lá, Pedro, funda lá, Pedro. Ele começou o quê? Socorro! 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 Mestre! Eu vou morrer! Mestre! Me socorre! Quando você tira os olhos de Jesus, o casamento afunda. Quando você tira os olhos de Jesus, a vida financeira afunda. Quando você tira os olhos de Jesus, o filho, a filha que você ama afunda nas drogas, em más companhias. Quando você tira os olhos de Jesus, aquela área da sua vida afunda, vai para uma sarjeta. E tem gente que quando tira os olhos de Jesus, ela afunda e não consegue voltar. Por quê? Porque ela não é humilde para levantar as mãos para o céu e clamar por socorro. Mas a Bíblia diz que Pedro gritou: socorro, socorro! E a Bíblia diz que a mão de Jesus foi estendida para ajudar Pedro. Não, você não pegou. Pode vir, Pedro, você não pegou. Talvez você estava aguardando alguém estender a mão para você. Sabe o que aconteceu? Volta lá, Pedro. E o Pedro gritando: socorro, socorro. Aí alguém vendo alguém gritar ajuda, fez isso aqui, ó. Fica aí. É o seu lugar. Eu quero te ver sofrendo. Mas aquele que lhe formou no ventre da sua mãe não vira as costas para você. Aquele que lhe conhece não vira as costas para você. A Bíblia diz que Jesus, estendeu as mãos para Pedro e tirou Pedro do fundo, tirou Pedro daquela situação. Ei, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é o fundo de poço que o diabo jogou você. Eu só sei de uma coisa: a mão dele não está encolhida, mas a mão dele está estendida para te ajudar a sair do fundo do poço, a sair do fundo do mar. Joga as mãos para cima, bata palmas da glória. Aí, assenta aí. A Bíblia diz que Jesus tirou ele, ajudou ele. Eu fico imaginando o Pedro. Agarra o pescoço de Jesus aí. Não me solta não, Jesus. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Que desespero é esse? Que desespero é esse? Porque Jesus vai falar assim: homem de pequena. Já viu quando alguém está afogando? Você acha que a pessoa sai de boa? Oh, glória a Deus. Não, ela sai num desespero. Não me solta não, Jesus. E o que Jesus falou com Pedro? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Por que duvidaste? Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a duvidar. Quando você tira os olhos de Jesus, você deixa de crer. Mas quando você olha para Jesus, você está com a fé inabalável. Nada te detém, nada tem o poder de te parar. E a Bíblia diz que no versículo 32, coloca lá: subindo ambos. Espera aí, Pedro não subiu sozinho. Subindo, ou seja, Jesus e Pedro, subindo ambos para o barco. O que aconteceu? O que aconteceu? Não pegou não, crente? Levanta a mão direita. Hoje vai cessar a luta dentro da tua casa. Hoje vai cessar
a perseguição hoje vai cessar, aquela inveja sobre a tua vida hoje vai cessar, a macumba que foi feita para te destruir hoje vai cessar, toda maldade, toda malignidade que o diabo armou contra a sua vida, jogue as mãos para cima, bata palmas da glória.